Bom dia, tudo bem? Vamos lá, finalizar essa parte de integrais antes das aplicações, tá? A semana que vem a gente começa com as aplicações, a gente vai falar das superfícies de revolução, vamos pegar gráficos de funções e vamos rotacionar em torno do eixo X e do eixo Y e vamos querer descobrir volume, área dessas superfícies, tá? Outra coisa que a gente vai querer fazer também, na próxima aula, vai ser, dado o gráfico de uma função, querer calcular o comprimento dessa curva, tá? O gráfico ele pode ter várias curvas assim, mas a gente vai querer medir esse comprimento. Se a gente pudesse pegar e esticar, quanto daria, tá bom? Tudo isso são integrais, tá? A integral que vai dar origem à área, ao volume, ao comprimento, tudo isso são integrais. A gente também deve ver, acho que dá tempo de ver, trabalho, esse conceito físico de trabalho também é uma integral, tá bom? A gente vai chegar nesse resultado também, tá? Então vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é integrais trigonométricas, tá? Integrais trigonométricas não tem assim a gente pode dizer, um conteúdo específico, não é nada disso. Integrais trigonométricas são tipos de exercícios para você conseguir resolver, tá? São técnicas, vai surgir para cada caso, vai ter uma receita específica, tá? Não tem assim que você vai demonstrar um teorema, não é nada disso, tá? Inclusive é um conteúdo que não é tão obrigatório de ser selecionado. Você naturalmente pode pegar o livro, entender como funciona e resolver as questões. Então o que foi que eu fiz? Resolvi trazer algumas receitas. Vou dar algumas receitas para vocês e a gente vai resolver algumas questões baseadas nessas receitas, tá? Então, olha, as receitas são as seguintes. Se você tiver integral, que é produto de seno com cosseno, ou seno com seno, ou cosseno com cosseno, claro que com arcos distintos, se você tiver isso, então a receita é aquelas identidades trigonométricas que você aprende lá no ensino médio, tá? Então essa é a receita. Então é assim que se resolve as integrais trigonométricas. Vamos lá. Então, pode projetar lá, por favor? Vamos pegar a primeira. A primeira você tem seno de 3x, cosseno de 2x, dx. Nessa aqui é produto de seno com cosseno. Olha lá. Se você tem seno vezes cosseno, você usa a primeira identidade. Então, vou escrever aqui a primeira identidade. Seno de A com cosseno de B. Isso é a metade do seno da soma dos arcos mais seno da diferença dos arcos. Tá bom? Então, é isso que você tem que usar, tá? Pode projetar aqui. Então, a integral é essa. Eu vou chamar essa integral aqui de I. Então, essa integral é um produto de seno com cosseno. Se você tem produto de seno com cosseno, a ideia é você usar essa identidade, tá? Então, vamos usar. Então, I vai ser igual ao quê? A metade do seno da soma dos arcos. Aí eu vou somar os arcos. 3x com 2x dá 5x. Mais, vou subtrair os arcos. Vai ficar seno de x. dx. Tá bom? Aí você usa a propriedade de integração que diz que a constante pode sair e a integral da soma é a soma das integrais. Tá? Então vai ficar meio da integral do seno de 5x dx mais meio da integral do seno de x dx. Tá bom? Aí eu te pergunto, quem é a primitiva do seno de 5x? Menos cosseno de 5x sobre 5. Esse sobre 5 vai multiplicar com esse 2 aqui, tá? Então a resposta vai dar o quê? Vai dar menos cosseno de 5x sobre 10. Tá? Aqui é a mesma história. Aqui vai dar menos
cosseno de x sobre 2 mais a constante. Tá bom? Vamos lá, a segunda questão. Projeta lá, por favor. A segunda questão, seno de 3x vezes o seno de 5x dx. Vou chamar isso aqui de I. Aqui é um produto de senos. Olha, produto de senos é a terceira identidade. Então, a terceira identidade é o seguinte: se você tem seno de A vezes o seno de B, isso aqui é a metade do cosseno da diferença dos arcos menos o cosseno da soma dos arcos. Tá? Então, olha só. Então, essa integral vai ficar como? Pode projetar aqui. Essa integral vai ficar meio, integral de meio do cosseno, a diferença dos arcos, 3x menos 5x dá menos 2x. Menos cosseno de 3x com mais 5x dá 8x. Isso dx, tá? E você usa de novo a mesma propriedade que nós usamos aqui. Então, isso aqui vai ficar... Vou tirar o meio. Vai ficar integral. Olha, cosseno de menos 2x, você concorda que é a mesma coisa que cosseno de 2x? Tá? Esse menos vai embora, né? Que é uma função par. Então, é cosseno de 2x dx menos meio cosseno de 8x dx. Aqui, ó, o que é que tu tens agora? Quem é a primitiva do cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2. Tem um 2 bem aqui, então vai ficar seno de 2x sobre 4. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a seno 2x sobre 4 menos a primitiva do cosseno de 8x. Vai ficar menos seno de 8x sobre 8. Como tem esse 2, vai ficar sobre 16. Então, menos seno de 8x sobre 16 mais a constante. Tá bom? Tá? Então, tranquilo, né? Qual é a dificuldade, na verdade? É você conseguir lembrar qual é a identidade usar. Tá? Só que, claro, esse tipo de problema, se vem na sua prova, eu vou deixar as identidades todas lá na prova. Você só vai ter a dificuldade de ver qual identidade usar. Tá? Eu não vou ficar forçando vocês ficarem lembrando todas essas identidades trigonométricas. Isso é chato. Vamos para a próxima. Então, qual é a próxima? Projeta lá. Produtos de cosseno. Então, cosseno de 2x vezes o cosseno de x dx. Olha, quando você tem produtos de cossenos, é a segunda identidade. Então, se você tem cosseno de A vezes o cosseno de B, isso é a metade do cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Tá? Então, vamos ver como vai ficar essa integral. Vai ficar a integral da metade do cosseno da soma dos arcos. 2x com mais x dá 3x, mais a diferença dos arcos. 2x menos x dá x. Isso dx. Pela propriedade de integração, isso aqui vai ficar meio integral do cosseno de 3x dx mais meio integral do cosseno de x dx. Quem é a primitiva do cosseno de 3x? É seno de 3x sobre 3, né? Como tem esse 2 aqui, vai ficar 6 aqui. Vai ficar seno de 3x sobre 6. Mais, aqui vai ficar o seno
de x sobre 2 mais a constante. Tá bom? Ok? Então você já sabe como resolver integrais se você tiver produtos de seno, produtos de cosseno, produto entre seno e cosseno. Tudo isso a gente já sabe fazer, tá? Vamos ver agora como que a gente tem que fazer se por acaso surgir potências, tá? Então, olha só. Observa que, de fato, é uma receita mesmo, tá? Então, se você tiver potência de seno, seno elevado a n, o que tu precisa fazer? Você precisa olhar para esse n e verificar. Se ele for par, você procede de uma forma. Se ele for ímpar, você procede de outra forma, tá? Então, vamos para o exercício. Eu vou pegar ali a integral de cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo de x dx. Qual é a receita? Como a potência é 3, então é ímpar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquela mudança. Eu tenho que pegar cosseno quadrado e fazer isso. Isso é igual a 1 menos o seno. E fazer a mudança de variável. Tá? Então, essa é a ideia. Então, ó, pode projetar aqui. Olha lá, como é que tu vais fazer? Primeiro, tu destaca o cosseno quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno quadrado de x, cosseno de x, dx. Agora, você usa a identidade fundamental da trigonometria. Isso aqui é igual a 1 menos seno quadrado de x, cosseno de x dx. Agora você usa a técnica da mudança de variável. Então, mudança de variável. O que é que tu fazes? Tu pega u é igual a seno de x. Então, a diferencial de u vai dar cosseno de x dx. Tá? Aí você substitui. Então, isso aqui vai ficar igual integral de 1 menos... Esse cara você chamou de u. Vai ficar u ao quadrado. Olha, isso aqui é o seu du. Tá bom? Então ficou fácil, né? Então isso aqui vai ficar igual. Integral de 1 é u menos. Integral de u quadrado é u ao cubo sobre 3. Tá? Agora você retorna a variável inicial, que é o x. Tá? Então, quem foi o u? O u você chamou de seno. Então aqui é o seno de x menos o seno ao cubo de x sobre 3 mais a constante. Então, esse aqui essa aqui que é a primitiva dessa função. Tá? Vamos pegar isso aqui? Se você derivar aqui, como é que a gente poderia fazer? Se você derivar aqui, vai dar só cosseno, né? Menos, aqui vai dar 3 seno quadrado vezes o cosseno. Aí você... No lugar do seno quadrado, você coloca 1 menos o cosseno quadrado, certo? Aí você multiplica o seno por 1. Isso, multiplica o seno, né? Quando você fizer essa multiplicação, você vai conseguir retornar, não vai? Tá? Vamos para a próxima. Qual é a próxima lá? A integral do seno à quarta de x dx. Vamos fazer isso. Olha, seno à quarta, a potência é par. Então, qual é a receita? Se é seno, a potência é par, a receita é você fazer aquela identidade lá. Seno ao quadrado de x é igual a meio menos cosseno de 2x
sobre 2. Essa que é a receita. Tá bom? Então você vai e substitui aqui. Vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer nesse outro quadro aqui. Vai ficar assim, ó. Integral. Isso vai ficar seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x dx, que é igual... seno ao quadrado de x é isso aqui. Vai ficar 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2, isso ao quadrado, dx. Tá? Porque são duas parcelas aqui, tá bom? Então já coloquei ao quadrado. Então aqui vai ficar 1/4 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar só o segundo, né? Cosseno de 2x sobre 2, mais o segundo ao quadrado, que vai dar cosseno ao quadrado de 2x sobre 4. dx. Tá? Aí, tu vais ter integral de 1/4 dx menos integral do cosseno de 2x sobre 2 dx mais integral do cosseno ao quadrado de 2x sobre 4 dx. Olha, isso aqui é imediato, né? Isso aqui vai dar x sobre 4 menos... Quem é a primitiva do cosseno de 2x? Quadrado da diferença. É que é o quadrado do primeiro, dá 1/4, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes isso aqui dá 1. Vezes o segundo, aí dá só o segundo. Mais o quadrado do segundo. Tá bom? Aí, quem é a primitiva do cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2, né? Certo? Certo? Esquece esse 2 aqui. Vai dar seno de 2x sobre 2. Como tem esse 2, vai dar seno de 2x sobre 4. Tá? Então, seno de 2x sobre 4. Mais... Aí, esse aqui é o nosso problema. A gente não sabe calcular a integral do cosseno ao quadrado. Mas a gente tem receita. Projeta lá na receita. Então, ó. Isso aqui é uma potência, né? Potência de cosseno, que é par. Aí o que é que ele diz? A última receita, se é par, você transforma isso em meio mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, isso aqui é integral de meio mais cosseno de 2x sobre 2. Tá bom? Aliás, volta lá, por favor. Lá, cosseno quadrado de x vai ficar cosseno de 2x, né? Então, aqui vai ficar cosseno de 4x. Tá? E não fica sobre 4, fica sobre 2 mesmo. Tá? O arco que dobra. Então, vai ficar o seguinte, x sobre 4 menos seno de 2x sobre 4, mais, aqui vai aparecer x sobre 2, né? E aqui vai aparecer mais seno de 4x sobre 8, né? Mais a constante. Tá bom? Ok? Então essa é a sua resposta, tá? Vamos para a próxima. Cosseno a quarta. Esse foi seno a quarta, né? Vamos para o cosseno a quarta agora.
Cosseno à quarta. A gente já sabe que quando é par, você usa aquela última identidade. Só que você vai usar ela ao quadrado, certo? Então isso aqui é meio mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado dx. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a 1/4 mais cosseno de 2x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de 2x sobre 4 dx. Certo? Então isso aqui vai dar x sobre 4 mais seno de 2x sobre 4. E isso aqui a gente já fez, né? Isso aqui está aqui, que é isso aqui. Mais x sobre 2 mais seno de 4x sobre 8. Isso mais a constante. Tá bom? Então esse é o cosseno à quarta, tá? Ok? Vamos ver mais identidades? Se você tiver potências de tangente e de secante, as receitas são essas, tá? Imagina memorizar essas receitas, né? A receita dessa aí é horrível. Vamos lá. Então, vamos fazer tangente ao cubo. Tangente ao cubo de x dx. Como é que faz isso? Olha lá. Na receita está dizendo que a resposta vai ser tangente, uma unidade a menos, tangente ao quadrado sobre 2, menos a integral. Aí diminui 2 unidades, tá? Então vai ficar tangente de x dx, tá? E agora, qual é a primitiva da tangente? Logaritmo natural do módulo do cosseno. Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno, certo? Só que tem um menos bem aqui. Se você chamar isso aqui de u, a derivada disso está bem aqui, ó. Tá? Então o du é isso aqui. Então vai ficar 1 sobre u. Só que esse u pode ser negativo, então você coloca dentro de módulo, tá? Então isso aqui vai ficar igual tangente ao quadrado de x sobre 2 mais logaritmo natural do módulo do cosseno de x mais a constante. Tá? Vamos ver a próxima lá? A próxima é o quê? Secante à quarta. Ó, como é que é feito o secante? Secante tu tens que fazer aquele produto ali. Então diminui 2 unidades, vai ficar secante ao quadrado de x tangente de x. Projeta lá, por favor. N menos 1, então vai ficar 3... mais n menos 2, vai dar 2, n menos 1, 3, secante, n menos 2, 2, x, dx. Então, o teu problema de secante à quarta cai para um problema de secante ao quadrado. Primitiva da secante ao quadrado, a gente sabe? Tangente, né? Vai ficar secante ao quadrado tangente de x sobre 3 mais 2/3. Aqui vai ficar tangente de x mais constante. Tá bom? E acaba o problema. Vamos para o próximo problema?
Temos lá um tangente à sexta. Tá? Então, tangente à sexta, olha o que é que faz com a tangente. A tangente cai 2 unidades quando você faz, certo? Então vai ficar tangente à quinta x sobre 5 menos tangente à quarta x dx, tá? Então fica assim. Agora, o que é que tu tens? Vamos colocar tangente à quinta sobre 5 menos, vamos usar de novo a fórmula, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui tem que diminuir uma unidade, vai ficar tangente ao cubo x sobre 3. Esse menos então vai ficar mais, diminui 2 unidades, tangente ao quadrado x dx, tá? Essa aqui tem uma forma fácil de resolver essa integral? Tem ou não? Não, tem uma forma fácil. Tem. O quê? Pesquisar no Google? Não. Tem uma identidade trigonométrica aí. Bora. É o quê? Não sei se é 1 menos secante ao quadrado. Ou é secante ao quadrado menos 1. Não lembro. Se isso aqui envolve secante, envolve 1. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. É isso? Estou me falando aqui que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. É isso? Bora ver. Isso aqui é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado mais 1. Aí multiplica com esse, vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Perfeito. Essa aqui é a identidade. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 1 e passar para lá. Então eu vou resolver só isso aqui agora, tá? Então, tangente ao quadrado de x dx, isso é igual a integral da secante ao quadrado de x menos 1, certo? Dx. Aí, quem é a primitiva da secante ao quadrado? Tangente. Menos primitiva de 1 é o x. Então, quem é a resposta? Tangente à quinta sobre 5 menos tangente à terceira sobre 3 mais tangente menos x. Tá bom? Essa é a resposta. Muito bem. Então já sabem, se vocês encontrarem com essas potências, esses produtos aí pela vida de vocês, você já sabe que existem fórmulas específicas para resolver essas integrais, tá? Muito bem. Temos 54 minutos para tirar dúvidas da prova, né? E aí termina a nossa aula de hoje. Resolvi trazer algumas coisinhas para a prova de vocês. Uma questão eu já entreguei na aula passada, né? Foi quando eu coloquei o gráfico de uma função, pedi para você me dizer onde que era crescente, onde era decrescente, onde tinha ponto de máximo, ponto de mínimo, raiz, sinal, que mais? Só, né? Acho que foi só, tá? Então, essa tá dada, tá? Vamos para a próxima. E se por acaso viesse isso aqui? E elevado a x, logaritmo natural de s,
ds, e eu peço para você calcular a derivada dessa função. Então, a derivada é o quê? A derivada sempre é o integrando avaliado no limite que tem a variável, vezes a derivada do limite que tem a variável. Certo? Não é isso? Então vamos lá. Olha, esse cara aqui fica quanto? X, né? Vezes e elevado a x. Então pronto, olha, a derivada deu isso. E se por acaso eu pergunto na prova de vocês se essa derivada admite um valor máximo, o que vocês fariam? Eu quero saber, a derivada tem valor máximo? Ou mínimo? Como que vocês fariam? Eu quero saber se essa derivada, se ela tem valor máximo ou valor mínimo. O que eu tenho que fazer? Tenho que derivar isso aqui. Certo? Derivo e igual a zero. Beleza? Ah, então quer dizer que tem um negócio interessante aqui, né? Então, derivo, isso aqui, derivada disso dá 1, e elevado a x, mais x e elevado a x. Igual a isso a zero, né? E elevado a x vai ficar 1 mais x igual a zero. Para esse produto dar zero, a exponencial nunca é zero. Então, isso só acontece se o x for igual a menos 1. Então, x igual a menos 1. Será que esse menos 1 vai ser valor de máximo ou valor de mínimo? O que vocês acham? Como é que a gente faz para achar se é máximo ou mínimo? Deriva de novo, não é? Aí você deve estar pensando, escuta, tem esse negócio na prova? Tem. Tem nessa prova. Coisa bonitinha. Derivo de novo. Derivando isso aqui, dá e elevado a x mais 1 e elevado a x mais x e elevado a x. Certo? Então isso aqui vai dar o quê? Substituindo agora o menos 1, isso aqui vai dar 1 sobre e, mais, esse aqui dá 1 sobre e, isso aqui dá menos 1 sobre e, certo? Tudo bem? Cancela. Isso aqui não é uma coisa positiva? Se é uma coisa positiva, significa o quê? Que o ponto é de mínimo, não é? Então, temos ponto de mínimo. Olha que interessante. Já pensou se tem isso nessa prova? E tem nessa prova. Só que o incrível é que você não precisa fazer isso. Não precisa. Porque tu já está safo demais. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte. Tu vais olhar para a sua função. E tu vai dizer, que bonitinha, né? Aí tu deriva a função. Derivar você já sabe como fazer, né? Aí tu vai chegar bem aqui. Na verdade, bem aqui, né? Quando tu chegar nessa cara aqui, a função que eu coloquei, ela é tão bonitinha, que eu pergunto para você assim, ela tem ponto de máximo? Tu olha assim, claro que tem. Quem é? É esse. Entendeu? Porque você vai olhar e já vai saber quem é o máximo e quem é o mínimo. Porque tu já está safo já em cálculo, tu já está terminando o curso.
Já está até pensando já em cálculo 2. Quem já está estudando cálculo 2? Tem alguém que já está estudando cálculo 2? Não? Já? Muito bem, muito bem. Fazes muito bem. Olha, todo mundo aqui vai fazer cálculo 2, né? Fosse você, ia logo estudando álgebra linear, para não se enrolar no curso. Vamos para a próxima. Diga. Mais complicado, cálculo 1 ou cálculo 2? Eu acho que cálculo 1 é mais difícil, porque tudo é novidade, né? São conceitos novos, tudo isso, tudo é difícil. Cálculo 2 eu acho muito fácil. Mas muito, muito fácil. Extremamente fácil. Eu acho. É concepção minha. Por que eu digo que é fácil? Porque são os mesmos conceitos. Não tem novidade. A novidade que vai ter lá vai ser a hessiana. A matriz hessiana que vai surgir. Essa matriz hessiana, ela vai te dar informações se os pontos que você está estudando lá é de máximo, de mínimo ou inflexão. Outras dificuldades que você vai ter lá são desenhos, porque tu vai ter que fazer desenhos tridimensionais, e a gente não é muito acostumado a fazer desenhos. Outra dificuldade que você vai ter lá é que aqui as nossas funções todas estão no plano cartesiano, no R2. Lá, as tuas funções nem sempre vão estar no R3. O gráfico pode estar no R4. Aí você diz, e como que eu vou desenhar esse gráfico? Pois é, você não desenha. Você imagina. Né? Você imagina. Só que assim, e são coisas imagináveis incríveis. Mas é incrível mesmo. Pensa bem, ó. Vamos brincar de pular de dimensão. É assim. Suponha que a gente mora no plano, tá? Em algum dos planos coordenados, ou o plano XY, ou o plano YZ, ou o plano XZ. Um deles, tá? Suponha que a gente mora no plano. A gente só consegue enxergar o que está no plano. A gente não consegue enxergar o que está no espaço. Mas a gente consegue imaginar o que está no espaço, sem olhar para o espaço, que a gente chama de projeção, tá? Exemplo. Se eu tenho um cone no espaço, tá? Eu tenho um cone lá no espaço. Se eu pego esse cone e projeto ele em um dos planos, se eu projeto ele de cima, vai aparecer o quê? Uma circunferência, certo? Agora, imagina que esse é o plano que eu moro, tá? E o cone está aqui fora. Então, eu não estou conseguindo enxergar ele. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte movimento, eu vou fazer com que esse cone ultrapasse esse plano. Vai passar pelo plano. Tá? O cone está descendo, 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 descendo. Quando ele tocar aqui, vai aparecer um ponto no plano. Suponha que essa velocidade de ultrapassagem aqui é uma velocidade constante. Tá? Então, quando o cone vai vindo, vai dar só um ponto. À medida que ele vai passando, esse ponto vai se transformar numa circunferência. Essa circunferência vai aumentando, 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 aumentando. Quando chegar no topo do cone, o que vai acontecer? Vai sumir o objeto. Então eu vou parar e pensar, espera aí, teve um objeto de uma outra dimensão que acabou de passar pela nossa dimensão. Ele começou sendo um ponto, depois se transformou numa circunferência que foi aumentando, 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 e depois sumiu. Tá? Esse objeto. Agora imagina que eu vou pegar esse objeto, ao invés de fazer ele assim, eu vou pegar ele e vou deixar ele de lado, paralelo com um plano. E vou projetar a imagem dele no chão. Quando eu projetar, o que é que eu vou enxergar? Um triângulo. Com isso é suficiente você dizer que objeto é esse. Entendeu? Então, eu fiz projeções. Com essas projeções eu consegui imaginar quem é um objeto tridimensional. Tá? É um cone. Beleza? Se você fizesse isso com uma esfera, dá para você pensar da mesma forma.
Se você brinca isso com um cilindro, quando você projeta, dá o quê? Sempre dá circunferência. Quando ele está passando, sempre dá circunferência. A circunferência é sempre do mesmo tamanho. Agora, se eu deito o cilindro e projeto, eu enxergo o quê? Um retângulo. Entendeu? Então, tudo é da forma como esse objeto passa pela dimensão onde nós vivemos. Então, essas coisas que a gente chama isso de curvas de nível. Tá? Você tem o gráfico da coisa, aí você diz, poxa, eu não consigo desenhar essa coisa, mas se eu passasse um corte ali, o que é que eu vou conseguir ver? A gente chama isso de curva de nível. E se a gente for ver isso numa dimensão maior, tipo na dimensão 3, a gente não vai chamar de curva de nível, a gente vai chamar de superfície de nível. Tá? E a partir das imagens do que é uma curva de nível e do que é uma superfície de nível, eu consigo imaginar como é o gráfico da função. Eu não vou para a quarta dimensão, eu não vou para a quinta dimensão, mas eu consigo imaginar como é que as coisas se comportam lá. Tá? A gente vai conseguir descobrir quem é o ponto de máximo, quem é o ponto de mínimo, quem é o ponto de inflexão, sem ter a mínima ideia de como é o gráfico. Mas a gente consegue estudar. Tá bom? E quando eu disse para vocês estudarem álgebra linear, é porque aqui, onde nós estamos estudando, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de uma função, tá? Nesse ponto aqui, não tem a reta tangente? Em nenhum momento eu falei de vetor para você. Só que lá você vai ver sim como vetor. Isso aqui, a derivada é um vetor. Ela que dá origem a essa reta. Ele é o vetor diretor. Tá? Só que lá, o que tu vais ter? Você não consegue enxergar essa parte, tá? Aí eu vou pegar aqui uma certa região. Tá bom? Essa região aqui, eu vou querer saber qual é a imagem dessa região no gráfico. Quando eu projetar lá para o gráfico, vai surgir essa região aqui, assim. Isso aqui é a imagem disso. Beleza? Aí, tu vais ter a seguinte curiosidade. Porque tu é curioso. Se eu fizer essa linha, e esse for o eixo Y, por exemplo. Se eu fizer essa linha, o que dá lá em cima? Aí a gente descobre, dá essa curva. E se eu fizer essa linha bem aqui? Aqui o eixo X. Se eu fizer essa linha, o que dá? Aí o cara diz lá, dá essa curva aqui. Tá bom? Essa curva vermelha aqui é como se fosse só um gráfico de uma função que você vê no R2. E a derivada dá esse vetor. Tá? Esse vetor que a gente vai chamar de derivada de f em relação a y. E esse outro vetor bem aqui, ó. Derivada de f em relação a x. Tá bom? Lembra que você está pensando em reta tangente? Lá não é reta tangente. Aqui você tem esse vetor e esse vetor. Dois vetores, para quem já estudou álgebra linear, se eles não são paralelos, eles são linearmente independentes. A gente chama de LI. Então ele gera um plano. Opa! Gerou um plano. Que lindo! Esse plano a gente vai chamar de plano tangente. Tá? Então, em cálculo 2, tu não vai estudar reta tangente. Tu vai estudar plano tangente. Só que tu já tens todas as ferramentas. Tu já sabes o que é uma derivada. O que tu vai precisar é entender o que é um produto vetorial. Para você poder enxergar quem seria o seu plano tangente. Tá? Por isso que eu te dou uma dica.
para você vir para cálculo 2, vai logo ler o que é um vetor, tá? Ler o que é um vetor diretor, o que são retas perpendiculares, em termos de vetores. Produto vetorial, produto escalar, essas coisas você vai precisar. Dá uma revisada em matriz, vai ver o que é o determinante de uma matriz, o traço de uma matriz, tá? A inversa de uma matriz, essas coisas todas tu vais precisar, tá bom? Então nota que não são nenhum desses conceitos são extremamente novos, tá? A gente só vai juntar esses conceitos todos para chamar isso de cálculo 2. Diga. Cálculo 4, eu não sei o que é cálculo 4 para vocês. Eu suponho que é equações diferenciais. Tá? É porque os cálculos na matemática é muito diferente. Cálculo 1 na matemática termina em derivada. Tá? Termina quando a gente aprende o que é regra do produto, derivada do produto, derivada do quociente e derivação implícita. E termina cálculo 1. Por que termina aí? Porque em matemática a gente demonstra tudo, a gente não pula nenhum resultado. Tá? Cálculo 2 da matemática é só integral. Tudo que se pensa de integral a gente vê em cálculo 2. Cálculo 3 da matemática é o cálculo 2 de vocês, um pedaço do cálculo 2 de vocês. E cálculo 4 da matemática é um pedaço também do cálculo 2 de vocês. Então, o cálculo 2 das engenharias é como se a gente pegasse o cálculo 3 da matemática, juntasse com o cálculo 4 da matemática e fizesse um cálculo para vocês. Na verdade, a gente pega cálculo 3, cálculo 4 e álgebra linear para montar o que é o cálculo 2. Entendeu? Mas, claro, a gente não vai demonstrar, não vai ter condições de fazer as demonstrações todas, tá? Mas a ideia é essa, tá bom? Mas, repito, cálculo 2 é muito mais fácil que cálculo 1. Outra coisa, cálculo 1, você está no ritmo de aprender como funciona o projeto Newton. No cálculo 2, tu já sabes como funciona. Tu já tem um mecanismo de estudo, tu já sabe tudinho. Não sei se vocês já perceberam, o Newton ele meio que condiciona você a estudar, né? Vocês não ficam às vezes perdidos nas outras disciplinas? Ou acumulam as coisas, parece que vocês ficam desorganizados, né, nas outras disciplinas. No Newton não, você acaba ficando viciado, porque como é muito organizadinho, você acaba se organizando na marra. Tá? Aí quando você sair daqui do Newton, você vai sentir. Tá? Mas procura te organizar, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais questões. Então, cálculo 2 é mais fácil. Em termos de desenho, é muito mais lindo. Você faz desenhos incríveis, tá? E cálculo 2 você vai tem integral simples, né? A gente vai ter lá integral dupla, integral tripla, vai ter derivadas mistas. A função não tem só uma variável, ela vai ter 2, 3, 4 variáveis. A gente deriva primeiro em relação a uma variável, depois deriva em relação a outra variável, vai misturando as derivadas, tá? Fica bonitinho o negócio, fica legal. Vamos fazer uma integração aqui? Me digam como vocês fariam para calcular essa integral. Na técnica da integração por partes, a ideia é, quando possível for, tentar eliminar uma das funções. Né? Você vai derivando uma delas até conseguir eliminar ela. Tá? Não lembra a fórmula da integração por parte? Quem lembra? F'G é o quê? Fg, né? Menos Fg'. É isso, né? Tá. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, tem uma função que eu tenho que integrar, né? E a outra eu tenho que derivar. Então, quem você quer integrar, quem você quer derivar aqui? Vamos integrar essa e vamos derivar essa, certo? Então, f' de x vai ser o seno hiperbólico de x e a g de x é x². F de x é quem? Cosseno hiperbólico. Lembre-se que nas funções hiperbólicas não tem alteração de sinal, tá? E aqui a g',
É 2x. Fazendo essa escolha, quantas vezes tu vai ter que integrar por partes? São 2 vezes, né? Essa e mais uma, tá? Então já fica sempre assim. Você já sabe o que você está fazendo. É só organizar as contas, tá? Então, ó, é esse produto com esse produto. Então esse aqui vai ficar x² cosseno hiperbólico de x menos a integral de 2x cosseno hiperbólico de x dx. Tá? E aí, quem é que vai ser a sua nova escolha? F' de x vai ser quem? Vamos lá, quem é que vai ser? F' vai ser quem? Cosseno hiperbólico, né? Então aqui vai aparecer seno hiperbólico de x. E aqui, g de x. 2x. E a g' aparecer 2, né? Aí é esse produto. Então, isso aqui vai ficar x² cosseno hiperbólico de x menos menos daqui, né? Esse produto 2x seno hiperbólico de x menos do resultado. Com esse menos vai ficar mais. Integral desse produto aqui, né? 2 vezes o seno. 2 seno hiperbólico de x dx. Então esse aqui vai ficar x² cosseno hiperbólico de x menos 2x seno hiperbólico de x mais 2 cosseno hiperbólico de x mais a constante. Tá bom? Então essa é a sua primitiva, tá? Não esqueçam dessa constante, pelo amor de Deus, tá? Mudança de variável. Mudança de variável. Tá lá na sua prova. E eu não quis nem dificultar, eu não coloquei nem limite de integração. Para tu não ter trabalho de ficar trocando de variável. Para que mudar de variável, né? Para que isso? Então eu coloquei lá para você. Imagina que aparecesse na sua prova um negócio tipo assim. Imagina um negócio desse nessa prova. Não é nem Natal ainda. Ah, como que você faz? Chama esse cara aqui de U, né? Então, você começa assim, ó. Vou fazer essa questão por mudança de variável. Ah, mudando de variável. Mudando de variável, U é igual cosseno hiperbólico de x. Então, o seu du é o quê? Seno hiperbólico de x dx, certo? Então vai ficar integral do logaritmo natural de u du. Aí tu escreve, professor, tá de brincadeira, né? Porque agora eu vou ter que fazer o quê? Integração por partes, né? E integração por partes tu sabes fazer, certo? Aí, quem são as duas funções? 1 e ln de u. Claro que 1 tu vai integrar, porque se tu soubesse integrar o ln, tu já dava a resposta, né? Então, 1 tu vai integrar e o ln tu vais derivar. Aí tu vai fazer o processo e vai aparecer a resposta. Nem lembro qual é a resposta. Isso aqui eu acho que é ln.
Como é que é a resposta? U ln de U menos 1, é isso? Menos U? Assim? Não sei. Vocês vão fazer eu fazer. Égua. Ah, agora eu vou fazer. Vocês não decoram as coisas direito. Cadê aquele papelzinho que tu já separou pra prova aí? É assim que a gente pega. Olha ali, ó, tá vendo? Ele é de U, deu. Então, ó. A F'. F' de U vai ser 1. Teu F de U vai ser U. A G de U vai ser ln. A G' de U vai ser 1 sobre U. Aí você multiplica aqui. Já apareceu o logaritmo natural de U, que falaram aí. Menos. Aí, esse produto aqui, né? Que dá 1 du. Então, vai ficar U, logaritmo natural de U, menos U. Tá? Então, a resposta aqui... U ln de U menos U. Aí, voltando para a variável inicial, que é cosseno, vai ficar cosseno hiperbólico de x, logaritmo natural do cosseno hiperbólico de x, menos o cosseno hiperbólico de x, mais a constante. Tá bom? Ok? Então, essa a resposta. E se eu pedisse para você desenhar um gráfico para mim? Não, tem muita gente fechando a prova, tem que dar um jeito nisso. Tem muita gente. Vamos marcar aqui esses valores. Aqui menos 1, tá? Essa aí é uma função f, uma função gzinha aqui, tá? Aí eu quero trabalhar aqui com uma função gzão. A função gzão é g de t igual a integral de 0 até t da g de s ds. Tá? Vamos pensar nisso aí. Raízes. Raízes. Tem raízes essa função? Onde? No zero, que é imediato, né? No zero, porque os limites de integração são iguais. Sempre que os limites de integração são iguais, a integral dá zero. Então, a gente já sabe que tem raiz no zero. Essa raiz não pode esquecer, tá? Tá? Outra coisa. Ela, de 0 até 1, essa função é o quê? Crescente. Se ela é crescente, o zero tem que ser ponto de quê? De mínimo. Então, você já anota logo isso. Não pode perder, tá? Isso aqui é raiz e é mínimo.
Tá? Ele não é aquele mínimo que é detectado pela derivada. Ele é o mínimo detectado por aquele método do intervalo fechado. Lembra que nós fazíamos? Método do intervalo fechado, que você derivava dentro do intervalo, achava os máximos e mínimos ali, e depois você avaliava os extremos. Tá? Então ele é detectado dessa forma. Tá? Então, eu sei que tem raiz no zero. Onde mais que tem raiz? No 3? Bora? Vai. Vou colocar aqui em termos de crescimento, tá? Esse aqui vai ser o sinal. E aqui vai ser o crescimento. Vou marcar aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Do zero até o 2. Qual é o sinal dessa função? Positivo. Porque basicamente você está calculando essa área aqui, certo? Tá? Então é positivo. Então, sinal aqui é positivo, sinal aqui é positivo. Do 0 até o 4, sinal. Continua sendo positivo. Aqui ele não acrescenta nada, né? Certo? Mas ele já tinha valores. Tá? Agora ele começa a acrescentar essa região aqui, então continua sendo positivo. Tudo bem? Agora, quando eu passar do 4 até o 5, continua sendo positivo, porque você concorda comigo que essa região aqui, ela anula essa região bem aqui. Concorda? Tá? Então, até o 5 continua sendo positivo. Até o 6. Continua sendo positivo. Por quê? Esse quadrado aqui, ele anula 2 triângulos desse. Certo? Anula esse triângulo e esse outro triângulo aqui. Então, continua sendo positivo. Até o 7. Até o 7. Então quer dizer que em algum momento mudou de sinal. Onde mudou de sinal? 6,5. Então aqui no 6,5, 6,5 deu 0. Certo? E do 6,5 para lá, ficou negativo, tá? Então, aqui no 6,5 é a raiz. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tá bom? Isso é sinal da função, tá? Vamos em termos de crescimento. Vamos lá. 0, 1, os mesmos pontos. Eu não vou reescrever eles, tá? Em termos de crescimento agora. Vamos lá. De 0 até 2. O que é? Crescente. Então, eu vou colocar a seta para cima aqui. De 0 até 2. Então, aqui crescente, tá? De 2 até 3. De 2 até 3, crescente. De 3 até 4, crescente. Então, tudo seta para cima aqui. De 4 até 5. De 4 até 5 é o quê? Decrescente. Então, aqui
Já é decrescente, tá? De 5 até 6. Oi? Decrescente. De 6 até 7, decrescente. Tá bom? Então, olhando para isso aí, tem ponto de máximo, de mínimo? O que é que eu já sei? Eu já sei que esse cara aqui é mínimo, certo? É mínimo. E quem é o máximo? O máximo acontece no 4. Aqui tem máximo. Tá bom? Então, quantas raízes eu tenho mesmo? Eu só tenho a raiz no 0 e no 6,5, certo? Então eu tenho um ponto de mínimo e tenho um ponto de máximo, tá? Não tenho mais nenhum ponto de mínimo? Não tenho mais nenhum ponto de mínimo? Tem. Tem mais um mínimo. Não pode esquecer. Tá faltando um ponto de mínimo aí. Quem é o cara? Vamos. Quem é o cara? Ponto de mínimo. Deixa o quadro lá, por favor. Quem é o ponto de mínimo? É quem? O último valor. O último valor é ponto de mínimo. Deu para entender? Por quê? O gráfico termina aí. Como o gráfico termina aqui, então esse último cara aqui é o meu ponto de mínimo. Beleza? Porque daqui para lá não estou acrescentando só valores negativos. Então está chegando no menor valor possível. Tá? Então esse também é um ponto de mínimo. Então tem um ponto de mínimo lá no final. Tá? Lá no final tenho ponto de mínimo. Ponto de mínimo aí. Vamos pensar um pouquinho mais. Se eu tivesse de esboçar o gráfico disso. Gráfico. Vamos lá, vamos tentar imaginar aqui. Começaria aqui, né? Certo? E até 1. Até 1, esse gráfico é o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. Mas vai ser concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque eu estou acrescentando valores cada vez maiores. Tá? Eu estou acrescentando, olha lá. Estou acrescentando uma região pequena, depois uma região um pouco maior, depois uma região um pouco maior ainda, depois maior ainda, entendeu? Então tem que ser concavidade para cima. Tá? Então o gráfico é uma coisa assim mesmo. Concavidade para cima. Vou colocar aqui mais ou menos assim. Quando eu chegar na direção do 1, o gráfico continua crescendo, não continua? Mas a concavidade vai ser para onde? Para baixo. Então, essa curvatura não vai ser mais assim, ela já vai ser uma curvatura assim. Tá? Mas continua subindo. Beleza? Então ele começa uma coisa assim, depois ele fica uma coisa assim, e quando chegar nesse ponto, o que vai acontecer? Vai mudar a concavidade de novo? Então ele vai ser agora assim, concorda? E quando chegar nesse ponto aqui, o que vai ser? Vai mudar a concavidade de novo? Assim? Ah, então quer dizer que esse gráfico ele tem pontos de inflexão. Deu para entender? Quem é que está me mostrando os pontos de inflexões? Os picos do gráfico do integrando. Do Gzinho. Entendeu?
Então, onde alcança máximo na Gzinho, é ponto de inflexão na Gzão. Deu para entender? Deu máximo aqui, ponto de inflexão. Deu mínimo, ponto de inflexão. Deu máximo, ponto de inflexão. Deu para entender? Legal, né? Bonitinho, não é bonitinho? Já imaginou isso tudo sendo perguntado numa prova só? Agora você imagina não ser perguntado numa prova só, mas ser perguntado numa questão só. Seria incrível, mas eu não quis fazer isso com vocês. Não se preocupem, a prova é muito mais fácil que isso, tá bom? Então, a gente fecha nossa aula por aqui hoje. Semana que vem, iniciamos as aplicações e nos restarão, se eu não me engano, 4 encontros, né? Nos restarão 4 encontros para o nosso Adeus a Cálculo 1, tá? Então, até mais, pessoal. Bom descanso. Aí vocês fazem a confraternização e me chamam. Se vocês forem na churrascaria, deixa logo pago a minha conta. Tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.